Escolhido, por que será que algumas pessoas não conseguem parar de pensar em você, mesmo sem entender o motivo? E se eu te revelasse que a sua presença mexe tanto com os outros porque você carrega algo que não pode ser explicado, só sentido? Hoje, você vai descobrir por que é impossível para o mundo te colocar em um rótulo e como isso é a sua maior arma. Mas antes de continuar, já deixa o seu like para que essa mensagem encontre outras almas tão raras quanto a sua. Inscreva-se agora no canal para não perder as próximas revelações que vão mudar a forma como você se enxerga. E comenta aqui embaixo, com todas as letras: eu sou um mistério. Quero ver quem aqui vai ter coragem de afirmar isso para o universo. Existe um tipo raro de pessoa que parece carregar um universo inteiro dentro de si, e estar perto delas é como se aproximar de um mistério que jamais será completamente decifrado. Quando essa pessoa entra em um ambiente, algo muda. Não é apenas uma presença física, mas uma vibração quase palpável que altera a atmosfera. É como se todos, consciente ou inconscientemente, percebessem que ali está alguém que não se enquadra nas regras comuns, alguém que não pode ser descrito em meia dúzia de frases ou categorizado em um rótulo simples. Essa sensação de estar diante de algo maior do que a própria compreensão intriga e desconcerta, pois quebra o padrão de como normalmente entendemos e classificamos o mundo ao nosso redor. As pessoas, por instinto, tentam compreender quem tem à frente. Estudam olhares, gestos, entonações e, ainda assim, ao invés de respostas, encontram mais perguntas. É como assistir a um filme que não revela o final, deixando espaço para interpretações infinitas. Cada nova cena apenas aprofunda o mistério. Essa complexidade incomoda aqueles que precisam de certezas, mas fascina quem reconhece o valor do desconhecido. A ausência de previsibilidade se torna quase um imã, atraindo curiosos e desafiando até mesmo os mais céticos a tentar compreender o que não pode ser explicado de forma lógica. No fundo, o que mais incomoda e ao mesmo tempo mais encanta é a sensação de que o enigma não é apenas sobre aquela pessoa, mas também sobre nós mesmos. Ao se deparar com alguém que não se deixa enquadrar, somos forçados a perceber o quanto vivemos dentro de moldes e expectativas pré-definidas. O enigma que anda entre nós é um convite silencioso para explorar o que existe fora desses limites. E poucos têm coragem de aceitar essa jornada. Há um poder invisível que algumas pessoas carregam, e ele não se manifesta em palavras ou gestos grandiosos, mas em algo muito mais profundo: a energia. Essa energia é paradoxal. Ela atrai e repele ao mesmo tempo. Há um magnetismo que faz com que todos que cruzam seu caminho sintam a necessidade de se aproximar, mas também um certo receio, como se estivessem diante de algo que pode mudar suas vidas de formas imprevisíveis. É uma força que se sente no ar, mesmo sem um toque ou uma troca de olhares prolongada. Essa energia não é construída com estratégias sociais, mas nasce da autenticidade e da segurança silenciosa de quem não precisa provar nada para ninguém. O simples ato de entrar em um espaço faz com que as dinâmicas mudem. Conversas desaceleram, olhares se voltam e até o ambiente parece se reorganizar para receber aquela presença. É um tipo de poder que não grita, mas sussurra, e ainda assim é impossível ignorá-lo. O curioso é que muitas vezes o portador dessa energia nem sequer está consciente do impacto que causa. Apenas vive sua verdade. E isso é suficiente para despertar reações intensas. Mas essa mesma energia que atrai também cria barreiras invisíveis. Nem todos estão prontos para se aproximar de algo tão genuíno, porque isso exige abrir mão das máscaras e enfrentar verdades internas.
Por isso, alguns preferem manter distância, interpretando essa força como arrogância ou frieza, quando na verdade é apenas o reflexo de uma presença que não se encaixa no molde confortável e previsível da maioria. É essa mistura de fascínio e medo que mantém o mistério vivo. Pare tudo e escute com atenção, porque isso não é coincidência. Se você está vendo este vídeo agora, é porque o universo decidiu te entregar um sinal poderoso. Grandes bênçãos estão prestes a invadir a sua vida. E não estou falando de pequenas mudanças. Estou falando de algo que vai transformar completamente a sua história. A chave da casa dos seus sonhos já está se aproximando. E muito antes do que você imagina, ela estará nas suas mãos. Ainda este ano, algo grandioso vai acontecer, e você vai lembrar exatamente deste momento. Mas existe um segredo. O universo responde à gratidão. E agora, você tem a chance de mostrar que está pronto para receber. Se essa mensagem queimou no seu coração, se você sentiu que foi feita para você, clique no botão Valeu Demais e envie um valor de até $100 como um ato simbólico de confirmação. Esse gesto é mais do que uma contribuição, é uma declaração ao universo de que você acredita, de que você está preparado para receber tudo o que já é seu por direito. Depois de fazer isso, comente aqui: a vitória é minha, e sinta a energia mudar no mesmo instante. Não ignore este chamado, porque quem agir agora estará abrindo as portas para algo muito maior do que consegue imaginar. Essa é a sua hora. Essa é a sua confirmação. Estar perto de certas pessoas é como se olhar em um espelho que revela muito mais do que a superfície. Não se trata de um reflexo físico, mas de uma exposição silenciosa de sentimentos, inseguranças e sonhos não realizados que muitos prefeririam manter enterrados. Isso acontece porque a autenticidade de quem vive sem máscaras serve como um lembrete doloroso daquilo que os outros escondem, e nem todos estão prontos para encarar essa visão. O mais intrigante é que essa revelação não exige palavras. Basta estar ali, presente, para que um turbilhão de emoções comece a se agitar dentro de quem observa. A postura confiante e tranquila, o olhar seguro, a coerência entre o que se é e o que se demonstra, tudo isso funciona como um chamado silencioso para que os outros se perguntem: o que estou escondendo de mim mesmo? E essa é uma pergunta que muitos evitam, pois mexe em territórios internos que preferem manter intocados. Essa capacidade de espelhar as sombras alheias provoca reações extremas. Alguns se afastam, incapazes de lidar com o desconforto. Outros criticam, tentando diminuir aquilo que não compreendem. E há aqueles que se aproximam, movidos pela esperança de aprender e se transformar. No entanto, em todos os casos, o impacto é inevitável. Esse espelho não escolhe a quem refletir, apenas existe, mostrando que a maior batalha de cada um não é com o mundo exterior, mas com o que se encontra dentro de si mesmo. Existem caminhos que todos conhecem, trilhas pavimentadas por fórmulas e expectativas sociais. E então, há aqueles que parecem ignorar completamente essas rotas, criando sua própria estrada, às vezes sem mapa algum. O sucesso dessas pessoas confunde, pois não segue a lógica convencional. Não é o resultado de passos previsíveis, mas de movimentos intuitivos, arriscados e, por vezes, até incompreensíveis para quem observa de fora. O que para muitos parece sorte, na verdade, é uma sintonia fina com oportunidades que a maioria nem percebe. Essa sintonia nasce de uma conexão profunda consigo mesmo, de confiar no próprio instinto, mesmo quando ele desafia todo o senso comum. Enquanto outros esperam aprovação, essas pessoas já estão agindo. Enquanto alguns precisam de garantias, elas mergulham no desconhecido e, de alguma forma, sempre encontram um modo de transformar o incerto em algo concreto. O mais perturbador para quem vê de fora
é que esse sucesso desafia a narrativa que sustenta o esforço linear e controlado. Ele mostra que talvez não seja preciso seguir o mesmo roteiro que todos juram ser o único possível. E essa ideia, embora inspiradora, é também ameaçadora para quem se agarra a sistemas fixos. Romper as regras invisíveis não é apenas um ato de coragem. É também um convite para que outros percebam que há mais de uma forma de vencer. Nem toda rebeldia é barulhenta. Algumas se manifestam de forma tão silenciosa que, à primeira vista, podem passar despercebidas. Mas seu impacto é profundo e duradouro. Viver de acordo com princípios próprios, questionar verdades estabelecidas e recusar-se a seguir caminhos apenas porque sempre foi assim, é um ato de resistência tão poderoso quanto qualquer manifestação aberta. Essa forma de rebeldia não precisa de slogans ou bandeiras erguidas. Ela se revela nas escolhas diárias, na carreira que foge ao padrão esperado, nas relações que não seguem o roteiro tradicional, na coragem de priorizar o que traz sentido em vez do que apenas traz status. É uma revolução que começa internamente e se espalha de forma silenciosa, tocando aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que incomoda tanto nesse tipo de atitude é que ela desmonta a ilusão de estabilidade. Mostra que as regras que sustentam a vida social são, muitas vezes, arbitrárias e que é possível viver fora delas sem que o mundo desabe. Muito pelo contrário, talvez ele até faça mais sentido. Essa percepção é libertadora para alguns e assustadora para outros, mas em todos os casos é impossível ignorar o impacto de quem vive assim. Há palavras que acariciam e há palavras que cortam. E algumas pessoas possuem o raro dom de falar verdades que funcionam como lâminas afiadas. Não por crueldade, mas por precisão. Quando essas verdades são ditas, não existe espaço para fuga ou negação. Elas atravessam a névoa da autoilusão e atingem diretamente o centro da questão. Não é o tipo de franqueza que busca chocar ou humilhar, mas a sinceridade crua que desarma qualquer máscara. O que torna esse impacto tão profundo é que muitas vezes quem escuta acreditava estar preparado para ouvir a verdade. Mas, na prática, o que a maioria quer é um conforto disfarçado de honestidade. Quando recebem algo que não se molda às suas expectativas, a reação pode variar entre admiração e rejeição. Há os que agradecem, mesmo com lágrimas nos olhos, e há os que viram o rosto, preferindo manter-se na segurança do engano. Aqueles que carregam essa capacidade não usam suas palavras de forma irresponsável. Elas são escolhidas com cuidado, como quem sabe que cada frase pode ser um divisor de águas. Mas a própria natureza dessa honestidade é perigosa. Expõe feridas, desafia crenças e obriga mudanças. É por isso que para alguns ela soa como ameaça, enquanto para outros é uma libertação. Num mundo obcecado pelo novo e pelo agora, existe um tipo de presença que parece imune às ondas passageiras. Essas pessoas não se moldam às tendências porque compreendem instintivamente que tudo o que é momentâneo se desfaz tão rápido quanto surgiu. Elas carregam uma solidez que não se encontra nas vitrines das modas, mas sim nas raízes profundas de quem sabe o que realmente importa. Essa atemporalidade se reflete na forma de pensar, falar e agir. Não há necessidade de estar na última moda ou de adotar gírias do momento para ser relevante, porque a relevância vem de outra fonte, da coerência entre princípios e atitudes. É como se vivessem em um tempo próprio, imunes à pressão de acompanhar a multidão. E essa independência silenciosa é, paradoxalmente, o que as torna inesquecíveis. O mais curioso é que, ao não seguirem tendências, acabam por criar um estilo próprio que nunca envelhece. Tornam-se pontos de referência para aqueles que, cansados da superficialidade, procuram algo que resista à passagem do tempo.
e mesmo sem querer, inspiram outros a abandonarem a corrida pelo efêmero para se conectarem ao que é duradouro. A maioria das pessoas vive em águas rasas, evitando mergulhos profundos para não enfrentar o que pode estar escondido no fundo. Mas há quem não apenas mergulhe, como nade com maestria nas correntes mais densas das emoções. Essa profundidade não é teatral. É uma disposição genuína de sentir, compreender e se permitir transformar pelo que é sentido. Essa capacidade de lidar com as próprias emoções cria uma sensibilidade incomum para perceber as emoções dos outros. Um olhar, uma pausa na voz, um silêncio prolongado. Nada passa despercebido. Estar diante de alguém assim é como ser lido por dentro, mesmo sem ter pronunciado uma palavra. Para alguns, essa experiência é acolhedora, como se finalmente fossem vistos de verdade. Para outros, é desconcertante, pois expõe sentimentos que nem eles mesmos reconheciam. Mas essa intensidade emocional tem seu preço. Carregar tanto significa também enfrentar dores que outros evitam. No entanto, para quem vive dessa forma, cada dor é uma lição e cada alegria é um êxtase raro. E é justamente essa coragem de sentir que os torna diferentes, em um mundo onde a maioria prefere a anestesia emocional à verdade bruta do que se passa no coração. O ser humano ama categorias. É mais fácil lidar com as pessoas quando elas cabem em caixas bem definidas. O sério, o engraçado, o confiável, o imprevisível. Mas alguns recusam, consciente ou inconscientemente, qualquer tentativa de serem rotulados. São como água. Mudam de forma, adaptam-se, mas nunca perdem a essência. Essa liberdade desconcerta porque elimina a possibilidade de previsão. Um dia estão mergulhados em profundo silêncio, no outro são o centro da conversa. Sabem ser sérios quando a situação exige, mas também sabem rir de si mesmos quando a ocasião pede. E por não seguirem uma narrativa fixa, obrigam as pessoas ao redor a abandonarem as certezas fáceis. Recusar rótulos não é apenas uma questão de personalidade, é uma filosofia de vida. É a recusa em aceitar que alguém possa definir todo um ser humano a partir de um único aspecto. E no fim, essa postura não apenas preserva a individualidade, mas também serve como lembrete de que somos todos muito mais complexos do que gostaríamos de admitir. Nem toda revolução vem acompanhada de bandeiras, discursos inflamados e multidões nas ruas. Algumas acontecem em silêncio, no dia a dia, quando alguém simplesmente se recusa a viver de acordo com um roteiro que não escolheu. É uma revolução que passa despercebida para muitos, mas que transforma profundamente quem a protagoniza e quem a presencia. Essa mudança silenciosa tem um poder peculiar. Não depende da aprovação de ninguém. Enquanto o mundo está ocupado em repetir padrões, a revolução silenciosa já está plantando sementes de um futuro diferente. E ela é tão eficaz justamente porque não se apresenta como ameaça direta. É uma subversão quase imperceptível, mas que lentamente desestabiliza a estrutura do que parecia imutável. O impacto dessa atitude é profundo, porque mostra, sem palavras, que é possível viver fora do sistema sem que isso signifique caos. Pelo contrário, significa criar um sistema próprio, mais alinhado aos valores pessoais e menos sujeito às pressões externas. Essa revolução, escondida sob a aparência de normalidade, que acaba sendo a mais duradoura e transformadora. Existem presenças que não passam despercebidas. Não se trata apenas de admiração, e muito menos de uma atração superficial. É algo mais profundo, quase visceral, que provoca reações extremas. Para alguns, essa presença desperta fascínio imediato, como se finalmente tivessem encontrado o que sempre buscaram sem saber. Para outros, a mesma presença acende um desconforto tão intenso que se transforma em rejeição ou crítica.
Mas seja qual for a reação, uma coisa é certa: é impossível ficar indiferente. E é justamente essa incapacidade de ignorar que transforma a admiração em obsessão. O magnetismo não se constrói com esforço consciente. Ele é consequência de viver de forma tão autêntica que a própria energia se torna um ponto de referência para quem está ao redor. Pessoas assim se tornam alvos constantes de interpretações, análises e, por vezes, julgamentos implacáveis. Os que amam querem proximidade total, absorver cada palavra, cada gesto, como se estivessem diante de uma fonte inesgotável de inspiração. Os que criticam não conseguem evitar o impulso de dissecar cada movimento, como se a explicação para aquele magnetismo fosse um enigma que precisa ser resolvido a qualquer custo. O custo disso é alto. Viver sob essa intensidade constante, entre olhares que idolatram e olhares que condenam, pode ser sufocante. Há momentos em que a pessoa desejaria apenas o silêncio, o anonimato, um espaço onde pudesse existir sem ser objeto de análise. Mas o mesmo magnetismo que atrai também aprisiona, pois ele não pode ser desligado. No fim, a verdadeira questão é que esse tipo de presença não existe para agradar. Ela existe para marcar, e uma vez marcada, a memória das pessoas jamais retorna ao estado original. O mundo costuma apresentar força e vulnerabilidade como opostos inconciliáveis. Uma é associada ao poder, à resistência, à invencibilidade. A outra, à fragilidade, à exposição, à fraqueza. Mas há quem viva de forma tão profundamente íntegra que redefine essa lógica. Para essas pessoas, ser forte não significa esconder as feridas, mas exibi-las com coragem, sabendo que cada marca carrega uma história de superação. É um tipo de força silenciosa, que não precisa se impor para ser sentida, e que paradoxalmente se intensifica quando é acompanhada de honestidade emocional. Essa combinação desconcerta porque contradiz o que fomos condicionados a acreditar. Como alguém pode inspirar respeito e, ao mesmo tempo, abrir o coração sem medo de parecer menos capaz? O segredo está na transparência. Quando alguém mostra ao mundo que a dor não o destruiu, mas o moldou, essa vulnerabilidade se transforma em fonte de poder. Não se trata de exposição gratuita, mas de uma partilha consciente que transforma a experiência individual em um espelho para a jornada alheia. Para quem observa, essa postura é tanto inspiradora quanto intimidadora. Ela exige um tipo de maturidade que poucos estão dispostos a desenvolver. Afinal, viver dessa forma significa abandonar a máscara de perfeição e aceitar que o valor de alguém não está em parecer intocável, mas em demonstrar que é possível permanecer de pé mesmo depois de ter caído várias vezes. E é nessa interseção entre força e vulnerabilidade que reside um dos segredos mais poderosos da verdadeira liderança emocional. A maioria das pessoas se enxerga como protagonista de uma narrativa central, onde tudo ao redor parece girar em torno de seus próprios dramas, conquistas e derrotas. Dentro dessa visão, cada pessoa que cruza o caminho é apenas um personagem secundário, escrito para cumprir um papel no enredo pessoal. Mas, ocasionalmente, surge alguém que quebra completamente essa lógica. Alguém que não pertence ao roteiro de ninguém, porque escreve a própria história de forma independente. Estar diante desse tipo de pessoa é desconcertante, pois ela não se comporta como as regras narrativas sugerem. Não reage como esperado, não segue as falas previsíveis, não entra nas cenas quando se acha que deveria, e às vezes nem mesmo permanece no palco. É como se fosse uma presença que, mesmo dentro da mesma realidade, existisse em um plano narrativo próprio, paralelo, onde as motivações e os objetivos não podem ser compreendidos pelos parâmetros comuns. Essa autonomia narrativa provoca um efeito curioso,
Quem interage com alguém assim acaba sendo forçado a questionar a própria centralidade. Descobre, de repente, que a vida não é um espetáculo particular, mas um emaranhado de histórias interligadas, onde ninguém detém o controle total. E essa constatação, para muitos, é profundamente libertadora, mas para outros é ameaçadora, pois destrói a ilusão confortável de que o mundo é apenas um reflexo da própria vontade. Ser compreendido é um desejo humano natural. Queremos que nossas palavras, ações e escolhas façam sentido para os outros, que nossa essência seja reconhecida. Mas há quem viva de forma tão alinhada com sua própria verdade que a necessidade de ser entendido perde importância. Essas pessoas preferem a paz de viver de acordo com seus princípios à aprovação que vem de se encaixar nas expectativas alheias. Essa postura é arriscada, pois o preço da autenticidade é muitas vezes a solidão. Ser incompreendido significa, para alguns, ser rotulado, criticado ou até mesmo excluído. Mas, para quem possui essa coragem, esses riscos são pequenos diante da liberdade, que vem de não precisar explicar cada passo. O valor está na certeza interna, não no consenso externo. O mais curioso é que, com o tempo, o que antes parecia estranho ou radical, frequentemente se revela visionário. Muitas ideias, comportamentos e escolhas que no início provocam rejeição acabam, mais tarde, sendo admirados ou imitados. Ser incompreendido, portanto, é, em muitos casos, apenas estar adiantado demais para o tempo presente, e requer a força de suportar esse intervalo entre a rejeição inicial e o reconhecimento tardio. Algumas histórias são lembradas não pelo que revelam, mas pelo que deixam no ar. O mesmo acontece com certas pessoas, cujo maior impacto está no que permanece oculto. Elas não entregam todas as respostas, não expõem todos os bastidores, não permitem que seu mapa seja lido por completo. E é justamente essa lacuna que se transforma em legado, pois o mistério mantém viva a curiosidade, o debate e a imaginação. Esse tipo de legado não depende de grandes feitos públicos ou de um acervo de obras deixadas para trás. Ele se constrói na memória coletiva, nas conversas que continuam acontecendo muito depois que a pessoa já não está mais presente. É como um enigma que cada um tenta decifrar à sua maneira, e nessa tentativa projeta suas próprias interpretações, medos e desejos. O valor disso é imenso, pois cria algo que ultrapassa o tempo. Não importa quantos anos se passem, a figura permanece viva na mente de quem a conheceu, mesmo que de forma breve. O mistério, ao contrário do que muitos pensam, não é vazio. É um espaço fértil onde cada pessoa pode depositar o que carrega dentro de si. E nesse sentido, um mistério que nunca se revela é, na verdade, uma história que nunca termina.